Beleza, minha gente. Vamos lá para a gravação de mais uma questão da prova do Enem. Prova de 2016, primeira aplicação. Ele fala para nós uma questão de acústica envolvendo o conceito de efeito Doppler. Aliás, a prova de 2016 a gente teve aí uma série de exercícios falando sobre efeito Doppler, né? Com perfis, questões com perfis diferentes, mas o conteúdo abordado era o efeito Doppler. Então ele fala o seguinte: uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se do observador O em repouso. Então olha bem, pessoal, que ele deixa muito claro que a ambulância está se aproximando, mas com uma velocidade constante, tá? Então, a ambulância está se aproximando com uma velocidade constante. E o observador O está em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. Então, FA é a frequência emitida pela sirene. O desenho ilustra frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo. F0 em função de t. Então, F0 é a frequência detectada, FA é a frequência emitida pela sirene, tá? Antes e depois da passagem da ambulância, tá? O que é antes e depois? É porque antes a ambulância estava se aproximando do observador. Depois que passa, a ambulância está se afastando do observador. Qual esboço gráfico representa a frequência detectada pelo observador? Essa figurinha que ele deu aqui já dá uma dica de que vai acontecer e essas são as alternativas que ele colocou para a gente. Vamos olhar? Repara que nessas alternativas, por exemplo, a letra A não tem menor cabimento, né? É, muitos alunos, a época que eu encontrei, os alunos falavam, mas era a letra B, porque as pessoas ficaram pensando, sabe em quê, para responder a letra B? Na intensidade. O som chegou, ficou mais intenso e foi embora, o som ficou fraco. Então, as pessoas pensaram na intensidade do som e marcaram letra B. Mas, pessoal, olha bem, a questão não falou hora nenhuma de intensidade do som. A questão falou da frequência recebida. E frequência não tem a ver com intensidade, tá? Então, nós temos aqui meio que cabíveis a letra C e a letra D, e a letra E falando que a frequência ficaria constante, né? Que a frequência não mudaria com o tempo. A frequência ficaria sempre a mesma, tá? Bom, vamos ver como é que a gente pensa nisso. Vamos lá? Eu peguei uma figurinha aqui um pouquinho mais elaborada, mas basicamente a figura mostra a mesma coisa que a figura do exercício mostra, né? Ele mostra uma fonte sonora andando para a direita e o observador aqui numa situação inicial, onde o observador, a fonte estaria aproximando do observador, tá bem? Bom, e o desenho mostra também que as ondas aqui na frente, elas ficam mais exprimidas, as frentes de onda ficam mais próximas, e aqui as frentes de onda ficam mais afastadas. Essa deformação da onda ocorre devido ao movimento da fonte. Se a ambulância tivesse parada, a distância aqui e a distância atrás seria igual. Mas como a fonte está andando para a direita, na frente dela você vai ter uma diminuição do comprimento de onda e atrás dela você vai ter um aumento no comprimento de onda. Tá bem? Então, essa deformação da onda se deve ao fato da fonte estar em movimento. Lembrando, FA é a frequência emitida pela sirene e F0 é a frequência recebida pelo observador. Então, vamos lá. Eu botei aqui, ó, velocidade do observador, 0. O observador está parado o tempo todo, tá bem? Então, como é que a gente vai ver? Primeiro, a ambulância se aproxima. Então, primeiro nós teríamos uma situação como essa.
a ambulância se aproximando desse observador. Repara, pessoal, que esse cara vai receber um comprimento de onda menor. Como a velocidade da onda não vai mudar, ao receber um comprimento de onda menor, ele ouve uma frequência maior. Tá? Então, ele recebe um comprimento de onda menor, então ele vai ouvir uma frequência maior do que a frequência original, tá certo? Bom, depois a gente teria o momento de afastamento, né? A gente teria um momento de afastamento onde a ambulância estaria se afastando do cara. Repare então, se a ambulância está se afastando do cara, nessa situação, a onda que vai chegar no cara tem um lambda grande. E se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui, uma vez que a velocidade não muda, tá? Então, a frequência diminui. E aqui no meio, professor, quando a ambulância está exatamente na direção da pessoa, nesse instante, a ambulância nem se aproxima, nem se afasta. Então, no instante em que a ambulância está na direção da pessoa, certinho assim, na mesma direção da pessoa, a ambulância nem aproxima, nem afasta. Uma fração de segundo depois, ela vai afastar. Uma fração de segundo antes, ela estaria aproximando. Mas, nesse momento, ela nem aproxima, nem afasta. E se nem aproxima, nem afasta, a frequência emitida e a frequência recebida ficam iguais, que é o que diz as leis do efeito Doppler. Tá bem? Então, observa. No início, a frequência tem que ser maior que FA. No momento que a ambulância passa pela pessoa, as frequências F0 e A ficam iguais, e depois a frequência tem que ficar menor do que FA. O gráfico que mostra isso, pessoal, é o gráfico da letra D. Então, ó, a frequência fica maior enquanto for aproximação, a frequência fica menor enquanto for afastamento, e no momento em que ele deixa de aproximar para afastar, a frequência fica igual. Então, por isso, a alternativa letra D, alternativa correta. Galera, valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.